Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém. Irmãos, vamos dar início a uma nova série de mensagens, a carta de Paulo aos Colossenses. E nessa série de mensagens tem por título Cristo sobre tudo. Então nós vamos, ao decorrer das próximas semanas, estar decorrendo acerca deste tema, Cristo sobre tudo. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias nesta carta, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santo e querido Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. E tem misericórdia de nós neste momento tão sublime. É o momento de refletirmos na exposição da Tua palavra. Faz um milagre nessa noite em nossos corações. Fala conosco, Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Amém. Irmãos, acredita-se, irmãos, que Paulo escreve esta carta no período da sua prisão em Roma. Paulo estava aprisionado por conta do evangelho em Roma, aguardando seu julgamento diante do imperador. E nesse seu período de prisões, ele escreve algumas epístolas que são intituladas Epístolas da Prisão. E entre elas se encontra a Epístola de Paulo aos Colossenses, a autoria do apóstolo Paulo. Como nós podemos observar, logo no princípio do capítulo 1, nos primeiros versículos, onde Paulo faz a sua saudação e a sua apresentação. Onde Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então, como de costume, Paulo faz a sua saudação e a sua apresentação àquela amada igreja, nesta epístola, se apresentando como apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Nós vimos em outras pregações que enfatizamos a questão do apostolado, em que os apóstolos eram aqueles que tinham sido chamados diretamente pelo Senhor Jesus. Vimos também que, olhando para as Sagradas Escrituras, irmãos, nós vamos observar que a unção específica sobre esses apóstolos, sobre esses homens, jamais foi colocada uma unção similar em outros. Eles receberam uma unção específica para uma missão específica, em um tempo específico, com um propósito específico do Senhor. Então, observando para isso, olhando para os nossos dias atuais, então não existe mais apóstolos como estes apóstolos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Homens como Paulo, Pedro, João e tantos mais.
Então Paulo se apresenta, pelo fato também de que essa igreja não foi uma igreja plantada por ele. É uma igreja que Paulo não havia visitado, não havia conhecido. Mas Paulo estava sendo informado de algumas situações que estavam acontecendo nesta igreja em relação à questão doutrinária e sua ortodoxia. Então o apóstolo Paulo, tomando conhecimento do zelo e do amor que esses irmãos tinham por alguns rituais ainda do judaísmo, né? Nós vemos em Gálatas que Paulo combate um grupo de judeus, que é intitulado judaizantes, que queriam impor à igreja de Cristo práticas do judaísmo, né? E Paulo vai deixar claro, né, que a nossa aliança não é a aliança lá no Antigo Testamento, mas a nossa aliança é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. E que a nossa circuncisão não é mais a circuncisão na carne, mas é a circuncisão no coração e no espírito, através da obra de Cristo. Mas agora Paulo não está combatendo só um simples grupo judaizante. Não era só a questão dos rituais judaicos, mas estava sendo incorporados também a essa igreja alguns rituais gnósticos e também algumas visões filosóficas acerca da pessoa de Cristo. E Paulo, nesta epístola, ele vai apresentar a esta igreja a excelência da obra e da pessoa de Cristo. Então, Paulo enfatiza como tema central desta carta a ênfase na excelência da obra e da pessoa de Cristo. Ele tem o objetivo de apresentar esse Cristo a quem ele tanto prega em sua obra, em suas cartas, em seu ministério. Nós vamos ver que ainda no capítulo 1, a partir do 3 até o versículo 8, Paulo vai dar uma ação de graças acerca desses irmãos. Paulo, a partir do 9 até o 12, Paulo faz oração pelos colossenses, né? E agora, que é o objeto da nossa exposição nesta noite, Paulo, a partir do verso 13 até o verso 23, Paulo apresenta a esses irmãos a excelência da pessoa e da obra de Cristo aos colossenses. Amém, irmãos? Nós temos por tema desta mensagem de hoje, libertos do império das trevas. Paulo começa, irmãos, no verso 13, falando o seguinte aos irmãos da igreja de Colossos. Começa dizendo, ele quem? Jesus nos libertou, vê que Paulo se coloca também na mesma posição, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho no seu amor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O homem sem Jesus, o homem sem Cristo, ele está aprisionado, literalmente, irmãos, no império das trevas. Mas, pastor, o que seria esse império das trevas? O império das trevas, irmãos, é toda obra e desejo da carne. A nossa natureza pecaminosa. O nosso desejo ardente em transgredir as leis de Deus, em ferir a santidade do Senhor. Quando nós vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios também, ele vai enfatizar que nós éramos inimigos de Deus. O homem sem Deus, ele se encontra em tão densas trevas, irmãos, que ele não consegue enxergar a luz que está sendo posta diante dele. E muitas vezes é uma cegueira espiritual, porque o homem sem Cristo, ele está aprisionado a esse império das trevas, à sua natureza maligna, aos seus desejos e paixões infames. Irmãos, quantas e quantas vezes você não teve a experiência de estar evangelizando ou anunciando Cristo para algumas pessoas e as pessoas discutindo com você, desacreditando você e às vezes até agredindo você? O homem aprisionado nesse império das trevas, ele tem ódio, aversão ao Evangelho, a Cristo. Já tive a experiência mais recente eu tive nesta tarde, irmãos, em que estava conversando com um homem, falando acerca de Cristo, e esse homem, nesse nosso diálogo, defendendo Satanás, colocando Satanás como vítima de acusações falsas. E eu explicando àquele homem que Satanás se encontrava na posição que ele se encontra pelas escolhas de suas ações, pela desobediência e pela vontade de ser superior a Deus.
Mas assim é o homem aprisionado pelo império das trevas. Assim também éramos nós, irmãos. Talvez não fazendo uma defesa, ou querendo justificar, ou querendo minimizar as ações e as escolhas de Lúcifer. Mas talvez apaixonado aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos planos, aos nossos sonhos. Aprisionados a falsas esperanças, falsas expectativas. Mas em algum momento da nossa vida nós nos encontramos com essa pessoa. Esta pessoa é excelente, irmãos, chamada Jesus Cristo. E este encontro maravilhoso com essa excelente pessoa, e após a apresentação desta obra também excelente, a nossa vida deu uma virada de 180 graus. Paulo começa, irmãos, a partir desse versículo, uma apresentação aos Colossenses da excelente obra de Cristo, que nos libertou do império das trevas, ou seja, irmãos, nos libertou do poder do diabo. Nós estávamos, irmãos, aprisionados, literalmente, com correntes espirituais, presos por Satanás, impedidos de enxergar a luz do Senhor, a luz da salvação. Mas Jesus, através da sua obra excelente, nos libertou. Quando Jesus está ali, irmãos, pregado naquela cruz, nos últimos momentos de sua vida, antes da sua morte, naquela cruz, Jesus declara em alta voz: Tetelestai, está consumado. O texto bíblico vai dizer que quando isso ocorre, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E o homem que estava afastado de Deus, agora tem acesso livre ao trono da graça do Senhor. O homem afastado de Deus, o homem que estava dominado pelo império das trevas, foi liberto pela excelente obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós agora, irmãos, somos livres. E é isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Nós somos livres, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos o que, irmãos? Redenção e remissão dos pecados. Numa obra só, nós temos a redenção e a remissão de nossos pecados. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás, irmãos, dioturnamente tenta nos acusar, nos constranger, nos afligir. Tenta colocar na sua cabeça que você não é digno de estar aqui nesse lugar. Que você não é digno de ser chamado cristão. Que você não é digno de ser um discípulo de Cristo. Que você não é digno do Evangelho. Mas o que ele não sabe, irmãos, que não é pelas nossas obras, não é pela nossa vontade, não é pelo nosso desejo, não é pela nossa força, irmãos, mas é pela graça. E pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É uma ação de Deus, que escolheu desde a eternidade salvar você, libertar você do império das trevas. E Paulo está dizendo isso aos irmãos da igreja de Colossos. Efésios 2, do 1 ao 2, diz o que nós citamos: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós éramos assim, irmãos. Paulo vai continuar em Efésios 2,6. Ele vai dizer: e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que obra excelente, irmãos. Por que é que vocês, ó amados Colossenses,
Não estão observando a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Estão enfatizando mais rituais religiosos. Estão enfatizando mais filosofias e heresias que penetram na igreja, esquecendo desta obra redentora. Essa obra excelente, essa obra de libertação que Cristo realizou na cruz do Calvário. Verso 15, ele vai dizer: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo agora está apresentando a esses irmãos a excelência, não mais da obra, mas agora da pessoa de Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus não é só um profeta. Jesus não é só um mestre, um rabi. Jesus é a expressão máxima do ser de Deus. Jesus não foi um ser criado como eu e você, como Lúcifer, como o diabo, como Pedro, Paulo. Jesus sempre existiu, desde o princípio. Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes desde o início em toda a criação. Quando nós vamos, irmãos, ao livro de Gênesis, nós vemos claramente isso. No princípio, a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus começa a criar, diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Veja que Deus não faz nenhuma expressão no singular, mas no plural. No Éden, nós vamos ver que Deus vinha no jardim, caminhava e andava ao lado de quem? De Adão. Mas nós sabemos que a terra não comporta a grandeza de Deus Pai. Então acredito, irmãos, com todo o meu coração, que era Jesus que caminhava ali. Era Deus, na pessoa de Jesus, que caminhava com Adão no Éden. Creio eu assim. É o princípio, o primogênito de todos. Ele é o primogênito também, irmãos, na ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Através dele, nós recebemos esta promessa. De que no último dia, no dia do nosso Senhor, nós ressuscitaremos com Cristo. Efésios 1:7, a imagem de Deus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados de acordo com a riqueza de sua graça. Aleluia. Ele é o primogênito de todas as coisas. Deus colocou sobre ele a expressão máxima de sua divindade. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois nele foram criadas, 16, todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. Aleluia, irmãos. Não há outro nome que esteja sobre a criação, a não ser o nome de Cristo. Nós somos muito indagados porque adoramos o Senhor, porque só seguimos a Cristo, porque a nossa adoração é ao Senhor, porque nós nos colocamos como cristãos, nos denominamos cristãos, seguidores de Cristo. A quem mais, irmãos, seguiríamos nós? Jesus olha para os discípulos e diz: quem dizes que eu sou? O que dizem acerca de mim? Dizem que tu és
João Batista, que tu és Elias. Mas tu, Pedro, que dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai dizer, disseste bem, Pedro, porque não foi o homem, nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Amém. Jesus, irmãos, é a expressão máxima da divindade, do ser de Deus. Porque Ele é o propósito, irmãos, de todas as coisas. Os filósofos, os grandes pensadores da história da humanidade, os grandes filósofos, nomes da filosofia, os gregos, até os pensadores atuais buscam um significado para a nossa existência. Buscam no conhecimento filosófico a definição desse significado. E vivem uma crise interior sem solução, porque não conseguem encontrar um propósito para suas vidas. Mas nós, irmãos, eu, você e os nossos irmãos espalhados pela terra, nós temos a certeza do propósito pelo qual nós fomos criados. E estamos aqui nesse mundo. Para a glória de Deus. Para realizarmos a obra do Senhor. Nós existimos literalmente para Cristo. Porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Quando nós vamos aos evangelhos, irmãos, nós vamos ver um episódio lá do episódio da tentação de Jesus no deserto. Em um certo momento, Satanás leva Jesus a um lugar alto e oferece a Jesus todos os reinos da terra. Se te curvares e prostrares e me adorar, tudo isso será teu. E Jesus responde, somente é o teu Deus. Está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Sabe por que Jesus não aceitou a oferta de Satanás, irmãos? Porque Satanás estava oferecendo o que não é dele. Porque todos os reinos já são do Senhor. Aleluia! Porque tudo pertence ao Senhor. A minha vida, a sua família, os seus filhos, tudo, a sua casa, o seu trabalho, tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo, absolutamente tudo pertence ao Senhor. Verso 17, ele diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não foi só por meio dele, para ele que todas as coisas foram criadas, irmãos, mas o próprio Jesus é quem dá a sustentação para todas as coisas, que mantém a existência desse mundo, que detém o controle das leis da natureza, tudo está sob o controle do Senhor. Foi entregue a ele o domínio. Deus, Pai, entregou a Jesus o domínio sobre todas as coisas. Jesus não perdeu o controle da minha e da sua história. Jesus não perdeu o controle da sua vida, da sua família, da sua casa. As coisas não estão acontecendo no nosso país porque Jesus dormiu, cochilou ou perdeu a direção no meio do caminho. Mas porque tudo está cooperando para o cumprimento dos seus propósitos. Jesus está no controle. O Salmo 4, irmãos, diz, no versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. O salmista aqui, irmãos, está deixando claro que ele não está desesperado com a situação. Absalão está tentando usurpar o trono de Davi. Esse salmo é o salmo de Davi. Davi escreve esse salmo durante esse período que Absalão, seu filho, tenta tomar o seu trono. Davi é envergonhado perante todo Israel. Davi foge da presença do seu filho para não ser assassinado. As pessoas zombam de Davi diante dessa situação. Mas Davi, escrevendo esse salmo, ele demonstra e apresenta sua total confiança no Senhor. Em paz me deito e durmo. E nós vamos ver aqui, irmãos, Paulo, no verso 17, diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus está no controle de tudo, de todas as coisas. Aquieta-te
Quieta teu coração. Confia no Senhor. Talvez tenha pessoas aqui que estejam passando por grandes crises, grandes problemas. Talvez até coisas tão íntimas que você não compartilhou com ninguém, somente com Deus. E Deus nesta noite está dizendo a você que Ele não perdeu o controle da sua vida. Que Ele não está alheio ao que está acontecendo. Que Ele é tudo sobre todos. Que Ele libertou você do império das trevas. Mas Ele não libertou você para abandonar você à sua própria sorte depois. Mas que Ele continua com o controle total da sua vida. Verso 18, Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E sabe por que eu e você? Porque nós somos vencedores, irmãos. Porque Ele venceu por nós. Não foi por sua força, por sua capacidade, mas porque Cristo venceu por nós. Ele é uma pessoa tão excelente, irmãos, que Ele venceu por nós. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Para que nisso nós fôssemos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Verso 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A obra de Cristo, irmãos, é tão excelente que a obra de Cristo não só nos reconciliou novamente com Deus, mas a obra de Cristo também deu início ao processo de restauração de todas as coisas. Quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que haverá novos céus e nova terra. Aleluia. Nós habitaremos em novos céus e nova terra. Deus vai no último dia restaurar, irmãos, toda a criação. Aquilo que ele fez em Gênesis, irmãos, quando ele termina a sua criação, diz, e viu Deus que tudo que tinha feito, e viu que era tudo muito. Para Deus dar uma afirmação dessa, irmãos, era porque tudo era perfeito. Mas quando o pecado entra no mundo, irmãos, ele corrompe, desfigura toda a criação de Deus. Não só o homem, que era a imagem e semelhança de Deus, mas toda a criação. Por isso nós vemos aí tantas tragédias causadas pela força da natureza. Animais, devorando os seres humanos, ataques, terremotos, guerras, mudanças climáticas, enchentes, epidemias, doenças, porque toda a criação foi afetada pelo pecado. Mas Jesus, ele é a plenitude de tudo. Porque nele consiste, porque para ele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo do seu sangue mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. Aleluia. Se é que permaneceis na fé. Se permaneceis na fé. Ah, Jesus me salvou. Fui alcançado por essa graça. Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Eu fui remido pelo sangue de Jesus na cruz. Agora eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. E Jesus vai me apresentar santo e irrepreensível diante de Deus. Então não preciso mais. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso continuar na mesma vida. Porque Deus é amor. Jesus é amor. O Evangelho é o Evangelho do amor. Mas Paulo vai dizer, se permanecer
firmes na fé, nos ensinamentos do Evangelho de Cristo. Se você buscar andar nesse mundo como Jesus andou, se você buscar com todas as suas energias viver uma vida para a glória de Deus, aí sim, Jesus vai apresentar você inculpável e irrepreensível diante de Deus. Porque é impossível, irmãos, ser alcançado por esta obra maravilhosa de amor, por essa obra excelente dessa pessoa excelente de Cristo. É impossível, irmãos, ser liberto do império das trevas e continuar vivendo como se estivesse ainda sob o domínio de Satanás, realizando os desejos da obra da carne. A obra de Jesus, quando ela vem, ela é completa. Não somos perfeitos, irmãos. Nessa caminhada nós vamos falhar. Jesus sabia disso, por isso que ele veio. Mas nunca mais, escute bem, nunca mais vai ser da mesma forma. Aquelas coisas que você fazia antes, que eu e você que nós fazíamos antes, que feriam a santidade de Deus e não causava constrangimento nenhum em nosso coração, nunca mais serão as mesmas se nós voltarmos a cometê-las. Depois de alcançado por essa obra excelente, depois de ser alcançado, lavado e remido pelo sangue de Jesus naquela cruz, não há como errar sem ser constrangido pelo Espírito Santo. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que fosse pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que permaneceis na fé. Nunca em tempos antigos, irmãos, a fé dos crentes em Cristo Jesus, os nossos contemporâneos foram provados como nós começamos a ser provados nesse tempo e ainda seremos provados. Ontem eu estava em a consagração de um grande amigo e companheiro de batalha na fé, que já pregou aqui nessa igreja, pastor Adriano, da Igreja de Cristo do Brasil. Fui participar convidado e participei da festa de consagração do Ministério Pastoral desse amado irmão. E eu fui impactado, irmãos. Confesso aos irmãos, a palavra de Deus, ela é a minha paixão. Mas os jovens daquela igreja, um grupo teatral daquela igreja, fez uma peça durante o culto. E eu fui impactado, irmãos, pelaquela apresentação daqueles jovens. Eu fui ministrado. Em que eles fizeram uma apresentação do nosso contexto e do nosso futuro da igreja. Onde eles colocavam a figura de um pregador pregando, um jovem pregando, anunciando o evangelho, abordando as pessoas na rua e as pessoas sem querer ouvir, sem querer dar ouvidos, e desprezando a mensagem, a pregação do evangelho. E aquele jovem ali insistindo, insistindo. Em um determinado momento, ele foi confrontado. Falaram para ele parar de pregar. E o pregador insistiu. E ele foi preso. Na peça. E depois ele foi condenado à morte. E encenaram ali, ele e outros cristãos. E diante da apostasia da igreja, do abandono de muitos da fé, por medo da perseguição e da morte, eles ali apresentaram como uma igreja fiel, que resistiu até o fim. E houve a execução, e após a execução eles foram recebidos por Cristo. Se permanecerdes firmes, ele nos apresentará
santos e irrepreensíveis diante de Deus. Em breve chegará o tempo, irmãos, olhem para mim. Em breve chegará o tempo. E foi aquilo que veio ao meu coração, quando eu vi aquela apresentação. Muito em breve. Chegará o tempo que o que aconteceu naquela peça acontecerá conosco. Está muito próximo isso, irmãos. Qual será a nossa posição, irmãos? Nós não temos outra escolha, irmãos, a não ser permanecermos firmes. Diante de qualquer circunstância. Firmes até o fim. Se preciso for, pagando o preço com a nossa própria vida. Mas jamais negar a Cristo e negar o Evangelho. Jesus nos entregou uma obra excelente. E nós estamos dando continuidade a uma obra excelente de uma pessoa excelente. Que me libertou e libertou você do império das trevas. Para viver uma vida de santidade, de retidão. Uma vida de glória para o nosso Deus. Qual será a sua resposta diante dessa verdade? Quem é Cristo para você, irmãos? É mais um profeta? Um personagem histórico? Folclórico? Ou realmente Jesus, para você, para mim, para esta igreja, é tudo sobre todos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Dê, fique de pé. Santo e querido Deus, te agradecemos, Pai. Oh Deus, Tu és tudo sobre todos. Tu és tudo sobre todos, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a viver diante do que o Senhor nos falou nesta noite. Nos ajuda a viver de forma digna do Teu Evangelho. Oh Deus, o Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos libertou das nossas obras malignas, Senhor. Para sermos participantes dessa excelente obra. Dando continuidade na pregação do Teu Evangelho. Prepara a Tua igreja, Senhor. Para que ela possa ser apresentada diante de Ti, Senhor. Santa e imaculada. E que assim possamos viver. Não aflitos e nem angustiados. Mas assim como o salmista, no Salmo 3, possamos nos deitar e dormir. Na paz, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor é tudo, sobre todos. Assim oramos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.